princípio, boa noite, né? Hoje decidi começar mais cedo porque ontem tivemos diversos problemas, infelizmente, e que não nos possibilitou então dar continuidade na nossa live, ok? Ontem seria o Day 3, que é o terceiro dia, ok? E hoje vamos então no próprio terceiro dia, já que ontem não aconteceu, e dar prosseguimento naquilo que é a o nosso tema relacionado à inteligência geográfica. Tema este que nós já iniciamos desde segunda-feira, né? Segunda tivemos a live, terça-feira tivemos a live, quarta-feira não tivemos a live, porque me desculpei por causa do trabalho que tenho no curso de pós-graduação em ciência de dados, ok? Ou melhor dizendo, na pós-graduação em ciência de dados, quinta-feira, que era o dia de ontem, infelizmente não conseguimos dar prosseguimento por causa de algumas dificuldades, né, que o Facebook teve cá na nossa página de podermos então transmitir a live, dava sempre alguns erros e depois de 30, 40 minutos, mesmo assim sem sucesso. Todavia, hoje começamos, ok? E a primeira coisa que eu peço sempre, é bom sempre ter mais pessoas do outro lado e poderem nos acompanhar. Essas pessoas vão procurar trazer, dar mais subsídios, né? Fazer algumas questões que é para nós podermos então interagir cada vez mais. Portanto, quem já está do outro lado, peço que partilhem o máximo possível a live, de formas que as outras pessoas também, os vossos amigos, sejam notificados e assim o Facebook conseguir também nos dar aqui mais ponto e, lógico, com isso nós conseguiremos trazer muito mais lives das geotecnologias. Portanto, a primeira coisa que eu espero de vocês é a partilha, o maior número de partilhas possível, ok? Desde já começo já a agradecer o pessoal que está do outro lado. Muito boa noite e vou aproveitar fazer então a apresentação da minha pessoa, ok? Sou Rosário Dilo, a princípio formado em topografia pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, né, que é o IGCA na altura, nos anos 1999 a 2002, né? Seguidamente, então, fiz o curso de Engenharia Geográfica na Faculdade de Ciências. Sou sócio-gerente da Topogis e tenho atuado atualmente como diretor-geral e coordenador de projeto. Lógico, também para além de ser gestor de projeto, tenho atuado então também como coordenador de formação. Portanto, peço, só vejo neste momento uma partilha, continuem a partilhar enquanto eu vou aqui fazer a apresentação ou continuar a fazer a apresentação da minha pessoa. É importante informar aqui que estou neste momento a fazer a pós-graduação em ciência de dados na realidade é uma pós-graduação com financiamento da Fundação Gulbenkian, né? E está dentro dessa, nesta graduação, quem está em frente é a Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, propriamente o Departamento de Matemática, em conjunto com a Universidade de Aveiro de Portugal. Estamos já na última fase, né? Neste momento vamos terminar a próxima semana a última disciplina, que é técnicas matemáticas para Big Data, e a partir do mês de dezembro começaremos então a fazer o exame. Portanto, além disso, tem outras formações, né? Lógico, algumas formações básicas, como tem uma formação relacionada a processamento digital de imagens, que é uma formação que eu fiz online através do site da NASA, né? NASA ARSET. A ARSET, na realidade, é a parte da NASA, né? O departamento da NASA que trata de sensoriamento remoto. E hoje, observem, hoje o nosso tema, né, sobre inteligência geográfica vai exatamente ser debruçado sobre sensoriamento remoto e fotogrametria, ok? Dando continuidade, além desta formação, também tem uma formação em transporte e abastecimento de águas, né? Pela Unesco, né? Que é o Instituto Hidráulico ok? Que é o IHE, ok? É uma instituição
cujos credenciais é da Unesco, ok, que controla. Foi também uma formação online e tem outras formações, né, como a formação de urbanismo, formação de base de dados, ok, outras formações que tenho frequentado quer presencial, quer online. Portanto, só vejo ainda uma partilha, pessoal, é assim. Eu vou trazer aqui assuntos bons, interessantes e que vão ir desde agricultura, desde construção civil, ambiente, medicina, desde, vamos lá dizer assim, criminalidade, né? Mas eu preciso que mais pessoas estejam aqui a acompanhar. E isso só vai acontecer se vocês exatamente começarem a partilhar a live e as outras pessoas então darem conta e conseguirem também estar por dentro dos assuntos que serão aqui retratados, ok? Portanto, partilhem o máximo possível e vou pedir que escrevam aí nos comentários se conseguem ouvir o áudio perfeitamente e se o vídeo também conseguem visualizar normalmente, ok? Aguardo o vosso comentário sobre o áudio e o vídeo, ok? Vamos lá, aguardando o vosso comentário. Ok? E, enquanto isso, também podem escrever já a vossa localização geográfica, ok? Se estão a nos acompanhar a partir de que país, porque vimos da vez passada que tivemos aqui pessoas a acompanharem a partir da Colômbia, ok? E a maioria de Angola, logicamente, ok? E lógico que eu pretendo também saber, né, se vocês estão a nos acompanhar a partir de onde. Vamos lá, nós vamos falar de inteligência geográfica. A inteligência geográfica tem que ver com localização geográfica, né? Tem que ver com distribuição espacial, tem que ver com localização. E por causa disso, precisamos saber exatamente a vossa localização. O pessoal que está a acompanhar do outro lado, diz lá, né, se nos acompanha a partir de onde. Aguardo, ainda não vejo nenhum comentário, nem ainda sobre o estado do áudio e do vídeo. Ok? Vamos lá, aguardo que vocês comentem. E recordar aqui que durante os dias que nós estamos aqui a passar estes assuntos relacionados à inteligência geográfica, está a ser então apresentado, né, dando sugestões de bibliografia. E hoje tenho aqui um quibuto de bibliografia para vocês. Desculpem o pessoal que não é de Angola, né, mas aqui alguns termos que, lógico, quando falo vou procurar traduzir, né? As pessoas aqui dizem que buto é quantidade. Tem aí uma boa quantidade de bibliografias que irei apresentar para vocês. Vamos lá, partilhem a live. Estou a aguardar que vocês partilhem o máximo possível, porque eu só vou começar a entrar exatamente no tema quando eu ver que temos aqui para descolar, ok? E recordar que temos apenas uma hora. Vamos lá ver se damos mais uns 20 ou 30 minutos, ok? Para nós podermos então tratar sobre esse assunto. Ontem, né, por causa das dificuldades que estava a ver, eu disse que hoje iria procurar juntar os temas de ontem e hoje, como terminaria a live, né, era juntar os temas de ontem com o de hoje. Porque ontem era para falar sobre fotogrametria e detenção remota. Desculpem, ok? E hoje era para falar sobre sistemas de informação geográfica. Mas pensei bem, hoje vamos tratar da fotogrametria e detenção remota e, lógico, as suas aplicações e como nós podemos ter proveito para ele ser exatamente tratado como inteligência geográfica, ok? E no dia de amanhã, quando forem 11 horas antes da hora, sistemas de informação geográfica. O sistema de informação geográfica, na realidade, vai procurar sintetizar aquilo tudo que nós temos falado desde o primeiro dia, ok? Porque no primeiro dia nós falamos sobre topografia e geodesia, ok? No segundo dia falamos de cartografia, hoje é o Day 3, terceiro dia que vamos falar exatamente sobre sensoriamento remoto e fotogrametria, e no dia de amanhã nós vamos falar de sistema de informação geográfica. Já no sistema de informação geográfica é aquele ambiente que pode ser devidamente aproveitado para nós então termos aquilo que é chamado de inteligência geográfica. É a ferramenta que vai nos ajudar a utilizar os dados, a processar os dados, vamos assim dizer, para tratar esses dados como informação e como informação poder gerar algum conhecimento
conhecimento e podermos então tomar alguma decisão. Falando em tomada de decisão, não vou falar ainda não sobre tomada de decisão, vou aguardar que vocês partilhem o máximo possível a live. Vamos lá, aguardo partilhas, ok? Aguardo partilhas para podermos então dar continuidade ou entrarmos exatamente já no tema que nos traz aqui, inteligência geográfica. E hoje o subtema é desculpem, e hoje os subtemas são sensoriamento remoto e fotogrametria. Trouxe até também um brinquedo para poder apresentar, né? Vou poder explicar aqui exatamente o uso devido deste mesmo brinquedo na área policial, na área ambiental e nas outras áreas, ok? É lógico, né? Para além do brinquedo, existe um outro brinquedo que está lá, né, em órbita, que pode ser utilizado também para a área da agricultura e as outras áreas que nós vamos procurar mencionar aqui, ok? Portanto, muito boa noite, ok? Novamente, e aguardo partilhas. Enquanto vocês comecem a partilhar, ok? Eu vou só pegar aqui mais um brinquedinho para encostar para poder vos apresentar. Vamos lá, pessoal. Partilhas, 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 partilhas. Partilhas, partilhas. Ok? Se vocês não partilharem, ok? Só uma partilha, não façam isso. Já agora eu vou aproveitar também partilhar já a live. Acredito que eu já partilhei, vou só confirmar, ok? Se tenho a minha partilha feita, o pessoal também já consegue acompanhar a partir da minha cronologia, ok? Partilhas, pessoal, partilhas. Não partilhas, não live, ok? Acho que falta exatamente também partilhar, enquanto vocês também estão aí a decidir, ok? Sobre as partilhas. Porque vocês se partilharem, mais pessoas estiverem a acompanhar, nós vamos ter um outro ranking, ok? Do Facebook, e com isso vamos conseguir exatamente trazer mais informações, ok? Porque se vocês não partilharem, também não vejo necessidade de nós estarmos aqui continuar a procurar trazer assuntos que eu sei que é do vosso interesse, do interesse de todos, né? Então, a vossa ajuda que vocês podem fazer neste momento é que eu estou a pedir, partilhas, ok? Vamos lá, partilhas, partilhas, partilhas. Não partilhas, no nothing. Já dei conta que tenho que procurar também partilhar. Vamos lá. Vocês têm mais possibilidade aí, né? Naquilo que vocês têm apresentado do vosso lado para partilhas. Enquanto eu aqui ainda tenho que procurar. Já. Vamos lá, pessoal. Estou a aguardar as vossas partilhas. Ok? Voltei e não vejo nenhuma partilha aí feita. Ok? Façam o máximo de partilhas possíveis. Vamos lá, partilhas, partilhas, partilhas. São já 19 horas e 3 minutos. E estávamos programados para arrancar o nosso tema às 19 horas. Vamos lá, partilhas. Estou a aguardar que partilhem e eu aqui... Ok, deixa-me ir procurar a nossa live para poder também partilhar, quer na página da Topogis, e acredito que já encontrei. Já encontrei sim, vou partilhar agora.
Tá partilhado, pessoal. Partilhem o máximo possível a live, porque eu preciso ter mais pessoas a acompanharem, porque o assunto é de utilidade pública. Yeah. Também na página da TopoGIS, ok? Enquanto eu estou a partilhar, vocês também partilhem do outro lado, yeah? Acontecendo agora. Boa, ok, vamos lá, vamos lá. Eu vou verificar, tem duas partilhas. Duas partilhas, por favor, não façam isso. Não me decepcionem, ok? Porque eu não posso ficar aqui a gastar a minha saliva para pessoas que não querem partilhar. Como então? É informação que vocês querem, é conhecimento, não é informação. Não façam isso, ok? E, inclusive, né, falando sobre inteligência geográfica, né, é falar exatamente de conhecimento, ok? Porque quando se diz inteligência geográfica, nós estamos a falar do bom uso e as possibilidades da geografia e as suas ferramentas que vão nos possibilitar ter o traquejo do espaço para podermos então tomar decisão. E nós só tomamos decisão quando nós exatamente temos conhecimento, ok? É assim, as ciências que nós falamos desde o primeiro dia, na realidade são ciências incluídas nesse pacote que nós estamos a chamar de inteligência geográfica, ou vamos dizer geotecnologias, ok? Porque a inteligência geográfica já é o bom uso daquelas todas as ciências das geotecnologias para a devida tomada de decisão, ok? Então, as ciências que nós relatamos ou falamos desde o primeiro dia, como a topografia, a geodesia, são ciências, essas duas, e hoje fotogrametria e detenção remotas, são ciências que têm a ver com coleta de dados, ok? Já a cartografia já também já é a parte de produção, e o sistema de informação geográfica que nós procurar tratar deste assunto amanhã a partir das 19 horas, ok? Já tem a ver com, conforme o nome diz, informação geográfica, já tem a ver com informação geográfica, mas para isso, ok? Nós só geramos ou só temos informação geográfica se nós tivermos dados, ok? Portanto, falar de inteligência geográfica, ok? É falar, na realidade, da integração ou da transformação digital, ok? Trazendo factos inéditos que vão nos possibilitar então tomar decisão. Eu diria que geotecnologias, né, ou tomada de decisão é algo que o homem já faz há muito tempo, ok? Muito tempo de que o homem é homem, ok? Mas utilizando a distribuição espacial, utilizando informação geográfica, ok? Tem sido uma maneira de nós conseguirmos tomar decisão de acordo com aquilo que é a localização geográfica, é uma decisão muito mais precisa, porque nós podemos ter dado e tomar decisão, por exemplo, mas diga-se a bono da verdade que tudo está situado em alguma localização. Tudo está em algum ponto, ok? E se tudo está em algum ponto, nós estamos aqui dizer que estamos a falar de localização geográfica. A ciência que nós vamos tratar no dia de amanhã, que é o sistema de informação geográfica, e há uma empresa que tem um software de sistema de informação geográfica comercial mais utilizado, né? Cujo o seu lema é a ciência do onde. Quer dizer que a geografia, na realidade, é a ciência do onde, né? Todos têm algum lugar e se nós tomamos decisão para um determinado assunto, é porque nós devemos saber a localização geográfica deste mesmo assunto, ok? Portanto, hoje, como nós vamos falar da fotogrametria e da detenção remota, conforme já tinha dito anteriormente, são ciências que têm a ver com coleta de dados em campo. Por definição, a fotogrametria, na realidade, é a ciência que trata da obtenção ou da observação da Terra observação, né, da Terra, através de sensores
o nosso olho é um sensor, né? Ele é um sensor porque nós observamos as coisas, né? E consegue fazer a filtração e nós conseguimos ver as coisas com a sua devida cor, depende muito, né? Da nossa visão, logicamente, né? E consegue exatamente transformar, né, os objetos e nós conseguimos ver os objetos conforme eles são, ok? Então, estava aqui a dizer, a detenção remota é a ciência que tem a ver com a obtenção dos dados da superfície da Terra, ok? Através de sensores que estão acoplados em satélites artificiais, ok? Ou aviões. Por isso é que hoje nós vamos também retratar da fotogrametria, né? Quer dizer que a fotogrametria praticamente também está incluído nesta ciência que é o sensoriamento remoto, mas é importante saber diferenciar o que é a fotogrametria e é importante saber diferenciar o que é o sensoriamento remoto. Essas ciências são muito úteis para aquelas pessoas que pretendem tomar decisão baseada em localização. E tomar decisão baseada em localização, nós precisamos ter dados. E eu disse aqui que o sensoriamento remoto tem a ver com a obtenção dos dados da superfície da Terra ou de uma dada superfície, vamos dizer assim, de uma dada superfície através de sensores acoplados em satélites artificiais, porque também existem os satélites naturais, ok? Por exemplo, os satélites naturais são todos aqueles satélites que estão, né, ou que orbitam sobre um determinado planeta. Isso implica dizer que a Lua, né, é um satélite artificial da Terra, ok? Então, lá na Terra, ok, ou no nosso planeta, né, para além desse satélite artificial que é a Lua orbitando, ok? Nós temos também os satélites, para além desse satélite natural orbitando, né? Nós temos então os satélites artificiais, ok? Que estão lá orbitando para poder então fazer observação da Terra. E é através dos dados que esses satélites obtêm, é através dos dados que os aviões, né? Eu estou aqui a retratar dos aviões, né, que tem os sensores para fazer a observação da Terra, né, através desses dados que nós então conseguimos transformar os dados em informação, informação em conhecimento e a partir daí podermos então fazer análises espaciais. Nós vamos tratar muito sobre análises espaciais no dia de amanhã, mas hoje vamos exatamente procurar fazer um resumão daquilo que é análise espacial, ok? Portanto, existem vários projetos de observação da Terra, porque os satélites para observação da Terra, né, nos são úteis, por exemplo, para a questão de nós conseguirmos utilizar eles, ok, ou os dados que eles fornecem na área de agricultura, ok? Existe uma área da agricultura que atualmente é chamada, né, com esse desenvolvimento de agricultura de precisão. É o próprio agricultor conseguir tomar medidas certas, né, e conseguir ter um maior consumo de combustível, conseguir ter uma maior produtividade através da distribuição espacial ou através da tomada de decisão certa, né, utilizando localização. Utilizando localização como? Saber exatamente onde é que estão as ervas daninhas que estão na sua plantação, ok? Ou na sua fazenda e, né, através disso, com as imagens de satélite que as pessoas conseguem ter, né, eles vão conseguir exatamente ter essa localização geográfica com os dados da imagem de satélite. Mas, lógico, é preciso o utilizador saber processar para poder então identificar essas doenças que o próprio plantio, ok, pode nos trazer, ok? Então, utilizando imagem de satélite, nós conseguimos exatamente ter uma maior produtividade na agricultura, ok? Utilizando imagens de satélite, conforme estava aqui a mencionar, e conseguirmos fazer o processamento dessas imagens, ok? Nós vamos conseguir exatamente fazer um mapeamento, por exemplo, das zonas onde a plantação não está saudável ou onde há ervas daninhas. Com isso, o agricultor, né, quando falamos em agricultura de precisão, é você conseguir produzir esse mapa, ok? Depois de produzir esse mapa, ele está georreferenciado, ter coordenadas e medidas certas, e pegar este mesmo mapa, inserir
num aplicativo próprio, né? Num tablet, num aplicativo pode ser o Avenza Maps, ok? Pode ser um outro software, né? E você pega o teu próprio tablet, mete no equipamento, num trator, né? Ou numa outra máquina, numa carrinha, podemos assim dizer, e você já sabe exatamente, né? Você está a andar, tens o GPS ligado, automaticamente você já consegue ver a localização das ervas daninhas. Estou aqui a dizer o agricultor. E ele vai direcionado, ok? Direcionado àqueles pontos onde tem as ervas daninhas e conseguir então tomar alguma decisão ou fazer o tratamento para poder fazer esta correção. O que isso vai influenciar na produtividade? Primeiro, não vai gastar muito combustível, ok? Depois vai exatamente no sítio certo quando, não tendo este mapa de localização, lógico, o que pode acontecer é que o agricultor não sabe exatamente se existe ervas daninhas que vão danificando, né? Ou que vão matando a sua plantação. Com isso, sem conseguir ter essa informação, sem conseguir saber exatamente a localização das ervas daninhas, lógico que elas crescem e pode danificar boa parte da plantação, ok? Aqui demos apenas um exemplo, né, do uso das imagens de satélites, né, na área da agricultura. Lógico que pode ser utilizado para as outras áreas. Podemos mencionar aqui, por exemplo, catástrofes ou desastres naturais, né? Você estudando exatamente as imagens de satélite numa determinada periodicidade, você exatamente vai conseguir perceber, por exemplo, que no mês X pode acontecer isso. Ou vamos dizer, por exemplo, para questões de inundação, né? Você consegue exatamente com imagem de satélite saber as zonas onde há inundações. Por exemplo, as imagens de satélite podem ser utilizadas para resolver, né, ou dar solução, resolver, não digo assim, né, ou mitigar os nossos problemas de cheias e os nossos problemas de seca que nós temos aqui no sul do nosso país, está a dizer cá em Angola, ok? Então, são apenas alguns exemplos do uso das imagens de satélite para podermos então tomar decisão. Mas para isso, lógico, é preciso conhecimento. E conhecimento, né, precisa que as pessoas se capacitem para poder então saber dar tratamento dessas imagens de satélite ou processá-los para poder então gerar essa informação. E gerar essa informação é que vai conseguir dar conhecimento. A informação gera conhecimento, né, do usuário para poder então tomar decisão e a partir daí saber já que no mês X, por exemplo, na província do Mochico, nos pontos, né, até pode identificar exatamente nos pontos X, Y e Z, a seca atinge um determinado nível. Para isso é preciso que conhecimento. Vamos lá, antes de continuar novamente, né, já falamos aqui da área da agricultura, falamos aqui da questão da seca ou inundações que nós temos, por exemplo, na província do Cunene. Vou pedir mais uma vez, só tenho 3 partilhas, por favor, partilhem mais a live. E Francisco Samuqua, ok, muito obrigado Francisco Samuqua por estar aí do outro lado nos acompanhando, ok? Quem tiver alguma questão sobre aquilo que vai sendo retratado ao longo da live, ok, pode deixar aí a questão para eu poder então ver se dou alguma resposta sobre aquilo que vão questionando, ok? Portanto, peço mais partilhas, ok? Sei que nós aqui às vezes temos instabilidade da internet, alguns entram, depois sai, cai, não sei o que mais. Vamos lá dar prosseguimento e vamos continuar a tratar do nosso assunto, qual é? Inteligência geográfica. E falando de inteligência geográfica, nós conseguimos ter o conhecimento suficiente, né? Tendo o conhecimento, então é a inteligência que nós vamos utilizar para poder tomar decisão. Inteligência geográfica praticamente é utilizado em todas as áreas do saber, ok? Amanhã, como vai ser o dia de fecho, quando forem 11 horas, e vamos falar do sistema de informação geográfica, vamos procurar dar exemplos concretos e possivelmente, inclusive amanhã, poderão não ver o meu rosto, ok? Porque vou partilhar aí a tela para procurar mostrar algumas ferramentas que os softwares têm para podermos então ter resultados, ok? Para podermos fazer análises espaciais e conseguirmos ter resultado daquilo que nós pretendemos, ok? Vamos lá. Infelizmente não trouxe água, ok? Enquanto vou pegar um copo d'água, vou pedir que partilhem o máximo possível e deixem aí
alguns comentários, ok? Para eu poder então responder, ok? Ok, pessoal, estou de volta e agora com a minha aguinha, ok? E vamos então dar prosseguimento. Vou procurar verificar. Pessoal, como então? Então estão a me decepcionar. 3 partilhas desde que iniciamos já vão a 20 minutos. Partilhem mais, pessoal. Partilhem a live, ok? Porque os assuntos aqui são de utilidade pública, ok? E vamos procurar, inclusive, trazer aqui assuntos que têm a ver com polícia, criminalidade, que tem a ver com. Falamos da agricultura, falamos, por exemplo, meio ambiente, ok? Então é muito assunto que nós vamos procurar tratar aqui. Assim, pessoal, falando em projetos de satélite, ok? Existem vários projetos e vários dados, inclusive gratuitos, que nós podemos utilizar, ok? E fazer o tratamento de formas a podermos então tomar alguma decisão, ok? Por exemplo, existem vários softwares que são utilizados para fazer processamento dessas imagens de satélite, né? Podemos mencionar aqui o ArcGIS, informação geográfica apenas, porque existiam softwares só mesmo para processamento de imagens de satélite, como o Envy, como AutoCAD e Raster Design, ok? Mas o que começou a acontecer é que os softwares de sistema de informação geográfica depois foram começando a ver essas vantagens de processamento digital da imagem e começaram então a incluir ferramentas de processamento digital da imagem dentro dos softwares de sistema de informação geográfica. Quer dizer que hoje o que nós vemos softwares que já estão híbridos, né? Em que, por exemplo, os softwares de sistema de informação geográfica tem ferramentas de processamento digital da imagem e os softwares que antes só eram de processamento digital da imagem têm muitas ferramentas de sistema de informação geográfica e muito mais além. O que está acontecendo também agora existem softwares só de CAD, né, como o AutoCAD, mas visto a necessidade do próprio CAD, os softwares de sistema de informação geográfica também já estão a trazer muitas ferramentas de CAD, né, que nos possibilita ter uma maior precisão, né, nos dados que nós vamos produzindo. Okay? Então, quer dizer que hoje por hoje, né, nós estamos num mundo em que você, por exemplo, tendo um QGIS, tendo um ArcGIS,
você está possibilitado com ferramentas que vão te ajudar a fazer processamento digital de imagens, que vão te possibilitar trabalhar com ferramentas CAD, que vão te possibilitar, inclusive, né, com modelos, né, gerar sistemas de informação geográfica que possibilitam você trabalhar de forma muito mais intuitiva e muito mais rápida, ok? Então, essas vantagens que nós vemos agora nos softwares. Vamos lá. Voltando àquilo que eu estava aqui a mencionar, que é os projetos de lançamento de satélite. Por exemplo, existe a ESA, já tinha falado da ESA alguns dias atrás, mas hoje como estamos a retratar exatamente sobre sensoriamento remoto, ok? E eu já dei aqui a definição de sensoriamento remoto, ok? Que é a ciência que tem a ver com a obtenção de dados de uma dada superfície através de sensores. Sensor pode ser uma câmera, ok? Pode ser os nossos olhos, ok? É um sensor que consegue observar, né? Através de sensores que estão acoplados em satélites artificiais, ok? Ou aviões, ok? Então, existe um projeto que é da ESA, a ESA é a Agência Espacial Europeia, ok? Que ele lançou vários satélites da série Sentinel, chamam-se Sentinel, ok? São satélites de observação da Terra, ok? Que vão obtendo dados, né, da própria Terra. E com esses dados, ou com essas imagens de satélite, nós conseguimos produzir, por exemplo, mapas de inundação, ok? Mapas de uso e ocupação de solo, bacias, ou redes de drenagem, quando nós estamos a falar, por exemplo, em dados de altimetria, né? Satélites que conseguem obter dados de altimetria. Um dos satélites, um dos projetos que obtém dados de altimetria é o SRTM, ok? Se irem na internet escreverem SRTM, né? É um satélite que sobrevoou durante um certo tempo a nível mundial, acredito que foi no ano 2008 ou 2012, por aí, né? E conseguiu então nos trazer modelos digital de elevação. E modelos digital de elevação tem codes, é que vai nos possibilitar então traçar bacias de drenagem, é que vai nos possibilitar então, por exemplo, fazer esse estudo que eu acabei de mencionar anteriormente, que é a questão, por exemplo, das inundações. Nós só conseguimos gerar modelos de inundação, né? Quando nós temos exatamente dados de altimetria, ok? Então, a ESA, conforme tinha retratado aqui, né, que é um projeto também muito financiado pela União Europeia, tem então os seus satélites lá a orbitarem e a fazerem coleta de dados da Terra, ok? E os seus satélites são que eu acabei de mencionar aqui, que são os Sentinel, ok? Sentinel 2, Sentinel 2A, Sentinel 3 e por aí adiante. Inclusive, esse ano a ESA ainda chegou a lançar mais um satélite, ok? Que está a fazer exatamente a observação dos níveis do mar. E observem esta grande vantagem, a observação dos níveis ou das altitudes do mar, que vai nos possibilitar, lógico, fazer aqueles estudos que tem a ver com, por exemplo, calema, né? Que tem a ver com enchentes ou maremotos, ok? Lógico que uma grande vantagem desses satélites também é que eles têm uma resolução temporal. Quando eu falo em resolução temporal, é o tempo que o satélite, melhor, é o tempo que ele leva para voltar ao mesmo ponto, né? Esse satélite muitas das vezes tem uma resolução temporal boa, né? Por exemplo, vou ainda terminar de falar da ESA, depois vou falar da NASA, ok? E depois vamos procurar vir também aqui no nosso país para nós procurarmos falar do Angosat, ok? Vamos lá. Então, estava aqui a falar, né? O Sentinel-6, acredito que é o Sentinel-6, é que é esse satélite que está então a fazer observação nos oceanos, né? Que vai nos possibilitar fazer esses estudos que eu acabei de mencionar anteriormente. E com isso, lógico, nós conseguiremos gerar modelos e isso, por exemplo, instituições ou departamentos como dos serviços de proteção civil e bombeiros, né? Devidamente capacitados, eles conseguem, né? Se conseguirem manusear essas informações, terem essa capacidade e esse conhecimento, lógico, que conseguem tomar decisão de forma assertiva e conseguem exatamente, né, fazer alertas, né, mesmo antes de acontecer determinado fenômeno, porque você pegando dados, inclusive, com uma determinada periodicidade, você consegue exatamente prever
que pode acontecer. Essa é a vantagem de saber utilizar a inteligência geográfica para poder então tomar determinada decisão, ok? Então, para além da ESA, que tem esses satélites que eu acabei de mencionar do projeto Sentinel, nós temos a NASA. NASA é muito conhecida, ok? Que nos fornece também satélites e observem que os dados, desculpem, nos fornecem imagens de satélite e os dados são obtidos de forma gratuita. Primeiro, da ESA, obtido de forma gratuita, direito do site da própria ESA, ok? Existe aí um onde pode ser acessado para poder baixar essas imagens de forma gratuita. E a NASA, né, que o projeto da NASA, na realidade, é com o Instituto Geológico Americano, né, que tem também uma série de satélites, que é a série Landsat, começou a ser lançado há muitos anos atrás, né? Por exemplo, acredito que entre o Landsat 4 ou o Landsat 5 teve algum problema, 4 ou 5, né, entre esses, né, se a mente não me engana, né, que não conseguiu exatamente ficar lá, né, na órbita e conseguir, né, ou melhor, teve o mesmo problema que o nosso ANGOSat, ok, mas de lá para cá, muitos satélites do projeto Landsat estão aí a orbitar. Por exemplo, usou-se muito dados do Landsat 7, ok, usa-se do Landsat anterior, que é para poder então termos essa série temporal de dados para podermos tomar decisão, porque é através de acontecimentos que vão, acontecimentos periódicos, que nós conseguimos exatamente prever, né, determinados assuntos. Por exemplo, vamos supor que você está a usar imagem de satélite de uma determinada zona onde há ravina. Tens a imagem de satélite, por exemplo, dos anos 1980, né? Tem aqui a ravina. Tens a imagem de satélite, por exemplo, dos anos 1990, tens a ravina, né, maior. Tens a imagem de satélite de 2000, tens a imagem, né, a ravina também que comeu uma maior parte. Lógico que a partir daí você pode fazer um cálculo aproximado e dizer que de X em X anos a ravina se desloca, por exemplo, X centímetros. A partir daí você já consegue prever, por exemplo, que daqui a 10 anos o que vai acontecer é que as casas que estão, por exemplo, a X metros todas vão ir na ravina. E a grande vantagem daquilo que nós estamos a falar de inteligência geográfica é nós utilizarmos esse conhecimento de localização, de dados, por exemplo, que essas ciências da geotecnologia nos trazem, né, vão conseguir nos dar então esse input ou esse know-how para podermos então tomar uma determinada decisão. A partir desse exemplo que eu acabei de mencionar aqui da ravina, o próprio governo já sabe que por exemplo, no período X, eu tenho que resolver esse problema desse ravinamento, senão as populações daí, um dia vão dormir e vão acordar, estão lá abaixo, né, ou foram comidos ou engolidos pela ravina. Então, é essa questão aqui do bom uso da inteligência geográfica. Portanto, vou dar um intervalo para pedir, já temos mais pessoas, para pedir que partilhem o máximo possível a live. Eu preciso que mais pessoas acompanhem e tenham esse conhecimento que eu estou a procurar transmitir para vocês. E eles só terão esse conhecimento quando vocês partilharem o máximo possível a live, ok? Nós só estamos com 3 partilhas. Eu vou pedir que dentro de 1 minuto conseguimos ter no mínimo 10 partilhas. Vamos lá. Estou a aguardar. Enquanto isso, também podem fazer algumas questões aí, né? Podem comentar aí, deixarem algumas questões que eu vou exatamente responder. Ok? Fiz bem daí buscar a minha água para poder me dar um pouco mais de energia e conseguir então dar prosseguimento naquilo que é o nosso tema. Estou a aguardar as partilhas, já pessoal. Estamos aqui a falar de que é descensuramento remoto. Estamos aqui a falar das imagens de satélite, ok? Das vantagens dos usos das imagens de satélite. Vimos alguns exemplos, por exemplo, na questão na área de agricultura. Vimos alguns exemplos do bom uso da inteligência geográfica, por exemplo, na área ambiental, e estamos aqui a falar da questão do ravinamento, ok? E que é muito bom quando as pessoas têm essa informação ou têm conhecimento suficiente para conseguirem tomar decisão através da inteligência geográfica. Amanhã nós vamos dar exemplos mais amplos, mais concretos, ok? E com algumas práticas utilizando inclusive software. Isso implica dizer que possivelmente poderão não ver a minha cara do outro lado. Vamos lá, pessoal. Aguardo partilhas, ok? Aguardo partilhas. Só estamos com 3 partilhas. Partilhem mais
podem deixar aí as vossas questões. Mas enquanto isso, ok? Vocês vão partilhando, eu vou continuar exatamente com os projetos, né? Que eu estou aqui a falar dos satélites, ok? É assim, no mês passado ou no mês antepassado, né? Porque os últimos satélites que estavam a ser os últimos dados de satélite dessa série Landsat que estava a ser utilizado eram do Landsat 8, ou melhor, podias utilizar do Landsat 8, do Landsat 7, do Landsat 6, ok? Mas o último satélite que foi lançado era o Landsat 8. No mês antepassado, se a mente não me engana, até porque nós deixamos aí, nós temos uma newsletter, ok? Quem tiver interessado depois pode nos enviar na mensagem o vosso e-mail que nós vamos recolher, né? Essa newsletter, na realidade, é uma espécie de informações, né, que são filtradas na internet para vos trazer a partir do vosso e-mail, né, informações sobre geotecnologias, ok? E uma dessas informações que eu trouxe, ou que nós trouxemos, foi exatamente, muito obrigado, mais uma partilha. Pessoal, por favor, partilhem então também a live. Eu estou aqui a gastar a minha saliva para poder vos trazer informação. Vocês mesmo só estão com quatro partilhas, isso é uma vergonha. Ok, e é uma vergonha exatamente para a ciência, ok? Então, como é que lives, por exemplo, que tem a ver com outras atividades que não é ciência, tem mais partilhas e tem mais visualizações, e nós que queremos dar soluções a determinados problemas, estamos aqui com esse problema de partilha. Partilhem lá o máximo possível, ok? Porque eu também acompanho outras lives que não tem nada a ver com ciências e costumo ver, logicamente, né, o alcance que tem. E nós só vamos conseguir ter mais alcance, vamos conseguir exatamente dar solução aos nossos problemas através da engenharia, através da ciência, quando exatamente conseguimos ter essa consciência, conseguimos partilhar o máximo possível com as outras pessoas, ok? Então, quer dizer, por exemplo, o mês antepassado, né, o mês passado ou mês antepassado, a NASA lançou então o Landsat 9, ok? O Landsat 9 com o Landsat 7 vai permitir com que haja uma maior resolução temporal, ou melhor, se com o Landsat 8 apenas, né, nós tínhamos uma resolução temporal, por exemplo, de 15 dias, né? Com o Landsat 9, eles dois juntos, lógico que o que vai acontecer um satélite passou, enquanto o outro está aqui, o outro depois vai passar, quer dizer que a resolução temporal de nós termos, né, ou a possibilidade de nós termos as imagens de satélite numa periodicidade menor é maior, né? Porque temos agora aí, né, esse conjunto e a própria NASA estudou e procurou meter eles, né, trabalharem junto, que é o Landsat 8 e o Landsat 9, para podermos então ter as imagens numa periodicidade maior. A vantagem de nós termos imagem de satélite com resolução temporal menor, né, é que, por exemplo, vamos supor que você quer estudar uma questão de inundações, né, e você precisa saber exatamente a questão das chuvas, né, que foram ocorrendo, por exemplo, num determinado período. Você tendo imagens de satélite com uma resolução temporal menor, lógico que você vai ter dados, né, muito mais precisos. Por quê? Porque, por exemplo, se o satélite passou hoje e depois de mais 5 dias passou o satélite, você tem essas imagens, você consegue tomar uma maior decisão, né? Quanto mais dados você tiver, ok, mais informação você consegue gerar. Mas lógico que você só consegue gerar mais informações quando você tem esse conhecimento, né? E tens a inteligência geográfica para poder então produzir esta mesma informação, ok? Então, portanto, ficou aqui a ideia dos satélites, ok? Dos projetos dos satélites, do projeto da NASA, que é que é do projeto da ESA, que é um projeto europeu, né? Agência Espacial Europeia, que tem então os satélites Sentinel, ok? E o outro que é o projeto da NASA em conjunto com o Instituto Geológico Americano, que são os satélites denominados Landsat, ok? Que nós temos aí, ok? Agora também já o Landsat 7 e conseguimos exatamente ter dados com uma resolução temporal maior. Com esses satélites, fazendo aqui um resumão, né? Ou com os dados, com as imagens desse satélite, nós conseguimos exatamente utilizar para diversas questões, mesmo para questões de resgate. Vamos supor que houve
uma inundação num determinado sítio, né? Ou vamos supor algum furacão, né? Ou o que aconteceu aqui em Moçambique, o famoso Idai, ok? Nós conseguimos, por exemplo, exatamente com as imagens de satélite processar eles e saber exatamente, né? Ou conseguimos ter essa visualização da informação, saber exatamente onde as equipes que vão fazer esse salvamento podem exatamente pousar com os helicópteros e poder fazer então o resgate necessário. Aqui estou a procurar mostrar o bom uso das imagens de satélite para a questão vamos, aqui em Angola nós chamamos, né, os serviços de proteção civil e bombeiro. E ter esse domínio de sensoriamento remoto é deveras fundamental para todo o pessoal que trabalha nos serviços de proteção civil e bombeiros naquele departamento que tem a ver exatamente com o resgate, ok? Vamos agora, eu tinha falado aí na definição de sensoriamento remoto, que o sensoriamento remoto é a área, é a ciência que trata da observação da Terra através de sensores acoplados em satélites artificiais, e até aqui falamos apenas de satélites artificiais e ou aviões, ok? Mas quando nós já estamos a falar de aviões, né, fazer a observação da Terra ou de um determinado local, nós estamos a falar exatamente da fotogrametria. Quer dizer que a fotogrametria é a ciência que tem a ver com essa observação, né, mas usando aviões convencionais ou atualmente o que se usa? Usam-se os drones, ok? Os drones também têm os seus sensores, que são as câmeras que estão lá acopladas, e lógico que devemos saber diferenciar aquilo que é a obtenção de fotografias normais, é o pegar um drone e fazer fotografias normais, ou pegar um drone e fazer um vídeo normal, e aquilo que é a fotogrametria, que é uma ciência também ligada às geotecnologias, cujo objetivo é fazer a obtenção, né, de uma determinada zona, a obtenção de fotografias, mas essas fotografias depois são processadas e gerado um único mosaico ou um modelo, né, que nós chamamos de ortofotos, ok? As ortofotos é, por exemplo, o mosaico todo ele montado, um único modelo, ok? Ortorretificado, né, tirando aquelas distorções ou aquelas inclinações, e nós conseguimos exatamente visualizar uma fotografia de um determinado espaço. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, se vocês notarem, Sensoriamento Remoto, a capa isso é uma imagem de satélite, e através dessa imagem de satélite, o que eu consigo observar que aqui é uma área de vegetação, pode ser uma área que fazem práticas agrícolas, ok? Ou tem a ver com vegetação, pode ser uma área florestal, por exemplo, aqui assim, nesta zona. Então, quando nós falamos exatamente de fotografias aéreas, nós estamos a falar já com, por exemplo, como os aviões estão muito mais próximos com relação aos satélites, lógico que a resolução espacial, vou trocar aqui o termo, vou usar agora o termo resolução espacial, né, que é a vantagem, ou aquilo que eu consigo observar, né, com maior ou menor detalhe, é o que nós chamamos de resolução espacial, ok? Como os drones ou os aviões estão muito mais abaixo, ele tem uma resolução espacial maior, ou melhor, nós conseguimos observar objetos mais pequenos com relação, se nós estivermos a observar apenas, né, imagem de satélite. E aqui algo que eu geralmente procuro chamar a atenção, que é a questão do que as pessoas chamam mesmo assim, imagem de satélite, a imagem obtida pelo satélite, lógico, e fotografias aéreas, quando são as fotografias obtidas ou por voos convencionais ou através de drones, ok? E aí, o que nós vamos já procurar diferenciar? Por que eu estou a procurar chamar essa atenção para diferenciar, né? Não é muito técnico ou muito saudável chamar as fotografias aéreas de imagens aéreas. Não, vamos chamar fotografias aéreas, ok? E vamos chamar de imagem satélite para procurar diferenciar. Acho que tem aqui um feedback do Francisco. A inteligência geográfica, embora noutro conceito, de forma desintegrada e sem afinações, já utilizada em Angola, os setores de defesa e segurança são os que mais lidam com esta disciplina, dada a natureza dos seus trabalhos. Hoje, como podemos constatar, vemos a Polícia Nacional, os serviços de proteção civil e bombeiros, sem comentar o exército militar no teatro. Acho que perdi um pouco.
ok, no teatro das suas operações a fazer uso de drones. Boas, imagens de satélite, SIG e outras ferramentas geotecnológicas para o monitoramento de segurança pública, controle de imigrações ilegal, inundações, exploração ilegal de recursos minerais. É imprescindível que outros setores compreendam a capacidade da inteligência geográfica possui para a otimização de muitos problemas. Lógico que isso é muito importante, né? Que todos esses setores percebam exatamente as vantagens dessa inteligência geográfica, porque nós só conseguimos tomar decisões como essa quando nós exatamente temos esse conhecimento e conseguimos aplicar exatamente esse conhecimento para a tomada de decisão, ok? Voltando para aquilo que é a questão que eu estava aqui a mencionar sobre as fotografias aéreas, ok? Então, atualmente nós conseguimos obter as fotografias aéreas, né? Que é da própria área da fotogrametria através de drones, ok? Podem ser utilizados drones normalmente, ok? Desde que você conheça exatamente as ferramentas para poder fazê-lo, ok? Vamos aqui mencionar, e lógico que eu estava para entrar também nesse tema, eu vou entrar nesse tema que o Francisco acabou de mencionar, ok? A própria polícia, ok? Os serviços de proteção civil e bombeiros e outras, né? Devem exatamente cada vez mais dominar essas técnicas ou essas ferramentas para poder então tomar decisão. Por exemplo, uma questão, desculpem, da polícia utilizar os próprios drones na área na área, por exemplo, ou vamos dizer aqui os serviços de proteção civil e bombeiros para o resgate, é mesmo essa questão de pegar o drone, fazer, mesmo se for voo normal e conseguirem observar, por exemplo, vamos supor que num sítio houve inundação e precisam saber se há pessoas, né, que ainda estão aí a se afogar ou coisa parecida, pode pegar um drone e mandar para lá. E automaticamente, a partir daqui do ecrã, já consegue ver, tem o homem no sítio X. Se tiver uma coordenada, conseguem exatamente fazer o resgate desta mesma pessoa, ok? Esse é apenas um dos usos que a própria polícia, o Ministério do Interior pode utilizar os próprios drones para essa questão. A outra questão seria exatamente, né, no que tem a ver com por exemplo, vamos aqui dizer, vamos supor que num sítio tem um incêndio, ok? Questão do incêndio, ok? E precisam exatamente saber se ainda há pessoas dentro. Por exemplo, os drones, né? Normalmente as câmeras que elas trazem, vamos aqui dizer os sensores, né? São câmeras RGB, né? Que as câmeras RGB são aquelas que nos trazem a imagem conforme nós conseguimos observar com os nossos olhos, ok? Mas utilizando câmeras, por exemplo, multiespectral, né? Que você no fogo consegue, por exemplo, através de, ou vamos dizer assim, câmeras térmicas, né? Que você consegue exatamente observar outros movimentos, né? Ou conseguir observar com a térmica, né? O que é que está do outro lado, você consegue, né? Ou a própria polícia, ou os serviços de proteção civil e bombeiros, né? Vamos supor que é num prédio que estava em incêndio, pegar o drone, mandar para lá, né? Mesmo o drone distante, se tiver essa câmera térmica, consegue identificar exatamente se do outro lado tem aí alguma movimentação de acordo ao calor, né? De pessoas e saber exatamente o que deve fazer o resgate daquela pessoa, ok? Então, esse é apenas alguns usos do próprio drone para essa questão. A outra questão, lógico, que tem a ver com a questão de mapeamento, ok? Que pode ser feito nesse quesito. Já está a falar do uso exatamente da fotogrametria para poder fazer essas obtenção desses mesmos dados, ok? E lógico que aí tem que utilizar softwares próprios para a fotogrametria. Vamos aqui mencionar, por exemplo, eu tenho aqui no telefone, ok? 2 softwares instalados, ok? Um é o Drone Deploy, ok? Se vocês observarem, deixem-me lá tentar ver se observam, ok? Um é o Drone Deploy, um aplicativo para fotogrametria que se sincroniza com o drone, ok? E o outro é o Pix4D Capture, que também é um próprio aplicativo para fotogrametria. Lógico que vou aqui aproveitar já informar que nós aqui na TopoGIS, né, a TopoGIS é uma empresa de serviços e consultoria em geotecnologias e também damos ou capacitamos empresas. Temos a nossa formação, é verdade, de fotogrametria. A última turma deste ano será no próximo mês, ok?
esqueci aqui o dia, né, que é o curso de fotogrametria, que ensinamos exatamente as pessoas a utilizarem drones para poderem fazer obtenção de fotografias, para poderem então produzir modelos diversos. Sim. Conforme eu estava a explicar, desculpa, do SRTM ou outros satélites que fazem observação da Terra para nos trazerem modelos de elevação. Os próprios drones também, você quando usa ele para fotogrametria, ele consegue exatamente nos trazer, por exemplo, porque cada vez que ele faz a abertura da objetiva, né, o obturador quando abre, quando ele obtém a fotografia, né, além de ele obter a fotografia, ele recolhe milhões de pontos só naquele segundo, né, e esses pontos têm cotas, têm elevação, e essa elevação nos ajuda depois a gerar modelos 3D, nos ajuda a gerar curvas de nível e, lógico, pode ser utilizado para projetos de engenharia, pode ser utilizado para projetos ambientais, projetos de drenagem, ok? Para a área de agricultura, o agricultor precisa exatamente saber, né, a topografia da sua fazenda, ok? E muito mais, ok? Então, fica aqui a questão da própria fotogrametria também ser utilizada devidamente para estas áreas que eu acabei de mencionar. Vamos lá ver se temos mais alguns comentários aí. Ok? De comentários acredito que é só, mas quem tiver aí algum parecer, mais algum adicional, estamos aqui deste lado para poder ler os vossos comentários, ok? Vamos lá, eu disse que ao longo das nossas lives, nos faltam por aí 10 minutos, vamos ver se adicionamos mais 10. Eu trago sempre bibliografias, ok? Mas antes de trazer as bibliografias, eu tenho aqui um dos bichinhos em foto, ok? Que é o Parrot Bebop. Parrot Bebop 2 é um drone da Parrot. A Parrot é uma empresa que, inclusive, o mês passado eles lançaram o Parrot AI, né, que é Artificial Intelligence, ok? E nós temos esse drone aqui também, que é o Bebop 2, ok? Temos dois drones desses, que também são muito bons para poder fazer obtenção de dados, né, de vídeos, né, fotos normais, né? Pode ser utilizado também em fotogrametria, mas não com tanta precisão. Mas temos aqui outros drones, lógico, mas vou mostrar aqui mais apenas um que vai sair da mochilinha, ok? Que também, ok, é bom para ser usado em fotogrametria. Esse é o Mavic Pro, ok? O Mavic Pro, conforme vocês conseguem observar, é um drone da DJI, ok? A DJI, que é não mais do que a maior fabricante de drones nesse momento, né? E a DJI, observem o grande salto que a própria DJI deu, né? Porque a DJI é uma empresa chinesa, né? Que no princípio, quando começou a fabricar os drones, lógico que era apenas para recreio, né? Mas depois ele vendo essa evolução, o que aconteceu é o seguinte: os drones, quando começaram a ser fabricados, não era para fotogrametria, né? Mas depois, de acordo ao tempo, lógico, tem aqueles sempre cientistas, programadores que vão investigando e conseguiram criar aplicativos de fotogrametria que conseguissem se sincronizar com os drones para as pessoas então fazerem levantamento aerofotogramétrico, né? Que é já aquele levantamento que nos traz, por exemplo, as elevações, nos traz uma única fotografia, ou nos traz o ortofoto, né? Que nós processamos através das fotografias para poder então ser utilizado nas áreas que eu acabei de mencionar aqui, né? Engenharia, área ambiental, ok? Então, através desses aplicativos que foram criados e ser sincronizados com os drones, a própria DJI também foi evoluindo, foi alterando também, por exemplo, as câmeras não eram tão boas assim, mas lógico que com esses últimos drones foram melhorando a qualidade da câmera, porque viram que estava a ser utilizado também na área de fotogrametria e, lógico, na área do cinema e por aí adiante, e foram exatamente evoluindo, que hoje a própria DJI tem câmeras próprias que eles também desenvolveram, por exemplo, o L1 e o P1, que são câmeras, por exemplo, boas para o uso para a fotogrametria, com maior resolução espacial, lógico, comparando com essas câmeras aqui, ok? E então foi crescendo assim a DJI, ok? Então, os drones são bichinhos pequenos a princípio, alguns, né? O que eu tenho aqui é um drone de asa fixa,
ok? Que é o Mavic, ok? Ele leva a bateria aqui assim, ok? Depois você tem um aplicativo, um daqueles que eu acabei de mencionar, ok? Que você vai fazer sincronização com drone para fazer o levantamento aerofotogramétrico. Lógico que nisso tudo é preciso o conhecimento de fotogrametria. No nosso curso, nós passamos essas bases todas de fotogrametria. Vou mostrar aqui um dos manuais que nós utilizamos em fotogrametria, ok? Para poder então fazer com que as pessoas que vêm fazer formação conosco tenham esse conhecimento de fotogrametria, ok? Tenham esse conhecimento de fotogrametria, ok? Para depois conseguirem utilizar os drones e fazerem os trabalhos de fotogrametria conforme deve ser, ok? Então, eu vou guardar o drone, ok? Cada drone aqui tem o seu smartphone, ok? Para não atrapalhar, vamos supor que há 3 trabalhos de uma vez, então as pessoas podem ir utilizando, ok? Vamos lá, então, no dia de hoje, conforme eu disse, a nossa viagem é exatamente sobre fotogrametria e sensoramento remoto. E vou procurar agora trazer aqui o meu leque de bibliografias, né, como sugestão para vocês, caso tenham interesse a quem adquiri-los. Lógico que é sempre importante para quem quer aumentar os seus conhecimentos. O primeiro livro que eu trago é de uma pessoa que foi meu professor, com muito respeito, ok? O engenheiro Benjamin foi meu professor tanto no ensino médio como no ensino superior e na mesma disciplina. No ensino médio foi meu professor de fotogrametria, lógico que no ensino superior também foi meu professor de fotogrametria, ok? Aprendi muito com esse professor e esses conhecimentos de fotogrametria é que me possibilitaram hoje, ok? Conseguir exatamente utilizar os drones em fotogrametria. Esse livro aqui, ok? Com o título Glossário de Termos Geográficos. É um livro muito bom, ok? Com muita definição, né? Relacionado a geotecnologias, que é aquilo que é CAD, é SIG, base de dados, ok? Nós vamos falar muito sobre base de dados amanhã. Recordar que o nosso compromisso amanhã é às 11, ok? Das 11 às 12 ou das 11 às 12h30. Depois vamos lá no nosso almoço e voltar então, voltarem lá no vosso dia seguinte, ok? Então, essas definições sobre fototriangulação tem aqui, o que é fotogrametria, ok? Filtro, né? Sensores, tudo tem aqui, né? Muita definição, né, ou muitos termos geográficos encontra-se nesse livro, né? Quem tiver interesse, localiza o engenheiro Benjamin no IGCA, acredito que até hoje ainda trabalha no IGCA, ok? Então, o livro vendiam também na Faculdade de Ciências, não sei se ainda tem, ok? Porque esses materiais nossos precisam cada vez ser mais divulgados, ok? Porque essa divulgação é que vai nos ajudar exatamente a crescer. Vamos lá, o Pedro Afonso Pacheco diz, é muito importante que estas duas ciências sejam abordadas ao mesmo tempo. E é mesmo verdade, ok? Porque a fotogrametria e a detecção remota tem uma grande ligação sobre quase todos os pontos de vista. Atualmente parece que a única base para se fazer a distinção entre ambas parece ser a plataforma utilizada, né? Enquanto um usa voos ou drones, né? A outra usa os satélites, ok? Para o transporte dos sensores que eles utilizam. Muito bom, ok? Pedro Pacheco, muito bom. Eu já disse, quem tiver aí mais algum adicional, pode aí comentar que nós estamos aqui exatamente para ler. Continuando nas bibliografias, temos aqui um manual na Topogis, né, que é o que nós utilizamos nas formações e os nossos formandos recebem, que é essa aqui, Noções Gerais de Fotogrametria, um manual, né, que foi escrito por mim, Rosário Dilo, e o Eusébio Mateus. Então, aquilo que são noções gerais de fotogrametria está aqui sintetizado, ok, de maneira compreensível, ok, com uma didática boa. Ok? Vamos saltar agora, desculpa, para a fotogrametria. Tenho aqui vários livros de fotogrametria, ok? E há inclusive coisas que eu nem mencionei aqui. Mencionei sobre vegetação, mencionei mas não falei sobre queimas. Por exemplo, a questão das queimas, yeah?
que eu vou procurar fazer uma simples, mínima abordagem quando eu apresentar aqui um livro que tem a ver com as queimas florestais, ok? Que também podem ser ou são monitorados através de imagem de satélite. E ter, né, por exemplo, a capacidade de fazer esse monitoramento de forma periódica, né? Ter já um modelo que consegue exatamente baixar as imagens de forma rápida e processar e conseguir nos dar resultado, faz com que nós consigamos, né, detectar já, e essa aqui é a vantagem que eu estava aqui a procurar referir, né, da resolução temporal, né, a vantagem da periodicidade de nós termos essas imagens, né, para saber exatamente que no sítio X houve queima ou está a haver queima, ok? E assim, então, procurar tomar decisão. E aí, lógico, vamos supor, por exemplo, o ano antepassado, se não me engano, houve queima no Parque do Mayombe, né? E calcular exatamente a extensão que foi queimada é de veras importante e é simples e rápido quando as pessoas conseguem utilizar exatamente essas ferramentas, né? E essas ferramentas vai conseguir exatamente detectar a zona queimada, né? Delimitar um polígono, automaticamente ter as áreas, ok? E se construir modelos que consigam exatamente vos dar o resultado ou dar o resultado de forma automatizada é sempre melhor. Essa é uma das coisas que me fez exatamente também aumentar mais esses conhecimentos, indo fazer o curso de ciências de dados, que possibilita criar modelos que vão te trazer resultados de forma rápida, ok? Ou mais precisas também, ok? Vamos lá, acredito que temos mais algum comentário aí, Pedro Pacheco, em relação aos produtos que se obtêm da fotogrametria e da detenção remota. Hoje, para estudos que se requer maior precisão, o uso de drones parece ser muito mais impactante com aplicações em várias áreas. Lógico que cada projeto é um projeto, né? E dependendo muito da extensão, ok? Por exemplo, se o objetivo é nós fazermos estudos de queima de zonas maiores, né? Aí utilizando as imagens de satélite tem a sua vantagem. E se for de zonas menores, né? Utilizando os drones também tem a sua vantagem, ok? Então, cada caso é um caso. Tenho aqui um outro livro com o título exatamente Detenção Remota, ok? Um livro português, desculpem, falei sim o autor dos livros anteriores, ok? O autor desse livro é Ana Fonseca e João Fernandes, ok? João Fernandes, desculpa, ok? Um livro muito bom, ok? Sobre detenção remota, ok? Faz aquela viagem sobre, por exemplo, os satélites, né? As órbitas dos satélites, por exemplo, aqui a questão de, por exemplo, das bandas, isso tudo. Nós temos um curso de processamento digital da imagem, é um curso online que pode ser feito a partir de qualquer parte do mundo, que nós ensinamos exatamente a saber fazer processamento dessas imagens e gerar determinados modelos, ok? Então, inclusive tem algumas teorias, se vocês irem no site da Academia TopoGIS, é só irem ao Google, né, escreverem Academia TopoGIS. Dentro do site nós temos algumas aulas já, né, de aquecimento, que são aulas grátis que podem assistir normalmente. Por exemplo, eu aqui hoje estou a fazer simplesmente uma sintetização, mas lá nessas aulas eu vou mais profundo, ok? Falo exatamente das bandas e nós sabemos fazer a interpretação das bandas, saber fazer cálculos, ok? Para podermos obter, por exemplo, índices de água, índice de vegetação, que é produzir mapas de queimada, ok? Nós devemos exatamente saber essa questão. Aqui é a questão do espectro eletromagnético, ok? E depois, lógico que no fim o livro traz, né, as aplicações do sensoriamento remoto, né? Monitoramento de zonas costeiras, aplicação do sensoriamento remoto para cartografia e delineação de cheias, né? Vejam aqui as grandes vantagens do sensoriamento remoto, do uso do sensoriamento remoto em hidrologia, ok? O uso do sensoriamento remoto para a produção de mapas geológicos, o uso de sensoriamento, porque você consegue produzir mapas geológicos utilizando imagens de satélite, né? E aí você precisa exatamente saber aquilo que eu acabei de mencionar, né? E interpretar as próprias bandas, ok? Que é para você conseguir saber exatamente, né? Ou quando tiver que fazer uma classificação, conseguir exatamente dizer que, por exemplo, essa cor vai corresponder, por exemplo, a um determinado tipo de rocha. E você, quando pedir
para o software fazer a interpretação e ele automaticamente conseguir exatamente te gerar um mapa de uma zona extensa, né, com relação aos dados iniciais ou as amostras que você foi dado entrada nele para ele poder então gerar esse processo, né? Ok? Então fica aqui mais uma sugestão de livro, ok? Vamos continuar com as nossas sugestões de livro, ok? Recordar, amanhã 11 horas, ok? Das 11 às 12 nós vamos dar prosseguimento naquilo que é o nosso tema sobre inteligência geográfica. E com isso, vamos exatamente amanhã falar sobre sistemas de informação geográfica. Desculpe, já falamos sobre cartografia na terça-feira. Então vamos falar sobre sistemas de informação geográfica amanhã, ok? E vamos ver que, por exemplo, essas ciências que nós acabamos de mencionar, desde o primeiro dia até o dia de hoje, né? Que são geralmente ciências para obtenção de dados, né? Ela é utilizada depois o sistema de informação geográfica para nós conseguirmos ter os modelos. E vamos ver aqui alguns exemplos práticos no dia de amanhã, ok? Para podermos então solidificar isso que nós estamos aqui a retratar. Aliás, eu estou aqui a preparar um curso, ok, que vai ser divulgado nos próximos dias, ok, sobre sistema. Nós temos um curso de Sistema de Informação Geográfica Geral que as pessoas podem fazer, né, indo também no site da academia. Lógico, ok? E vão dominar várias técnicas, várias ferramentas de sistema de informação geográfica, produzir mapas, ok? Fazer análises espaciais, trabalhar com base de dados espacial, ok? Mas eu vou criar um curso, ok? Direcionado para um determinado segmento, ok? Muito direcionado mesmo e vai começar a ser divulgado possivelmente a partir de segunda-feira, ok? Eu tenho aqui um outro livro, ok? Tenho aqui o Censuramento Remoto. Assim, eu estou aqui a misturar dois termos, censuramento remoto e detenção remota. Na realidade é a mesma coisa. Quem fala de censuramento remoto é o pessoal do Brasil, ok? Censuramento remoto. E quem fala de detenção remota, ok? É o pessoal de Portugal. Então, português de Portugal, conforme dizem, e português do Brasil, ok? Lógico que é detenção, detentar remotamente, né? Os objetos, ok? Então, nós temos aqui um outro livro que é Censuramento Remoto da Vegetação, ok? Então, conseguir fazer esse censuramento remoto da vegetação, né, para a questão das florestas, né, para a questão da agricultura é deveras importante. No curso de processamento digital da imagem é ensinado e discutido exatamente esta questão. E é um curso que você nem precisa se deslocar, né, compras o curso e a partir de casa ensinamos inclusive você instalar os softwares, instalar os aplicativos necessários e a partir daí tem as aulas teóricas. Isso que eu falei aqui é muito pouco e muito reduzido, há muito mais matérias, né, e muito mais entrado no assunto, ok, na prática, ok, e depois tem as práticas utilizando os softwares que é para produzir então determinados mapas, ok. Por exemplo, nós temos aqui alguém que está fazendo alguns comentários, que é engenheiro geógrafo, né, que é o Pedro Pacheco, né, já fez aqui formação conosco presencial, na altura quando era apenas presencial conosco sobre detenção remota, ok? Vamos lá, tenho aqui um livro sobre qual é que eu vou ler primeiro. Não, vou guardar estes dois, ok? Vou trazer primeiro esta aqui, que é Censuramento Remoto e SIG Avançado. Observem, aqui duas ciências juntas, né? Censuramento Remoto e SIG. Ok? Na realidade, acredito que esse é um livro escrito por vários autores, né? Algum seminário que aconteceu possivelmente na Alemanha, se não me engano, ok? E traz aqui muitos exemplos práticos. Esse livro, né, apenas no Brasil, né, eu consegui, não viajei, porque eu nunca viajei na minha vida. As pessoas pensam que eu viajo muito, o conhecimento que eu tenho é através de muitas viagens. Lógico que viajo muito, pesquisando, estudando, né, fazendo cursos online, é que me trouxe muito conhecimento. E tenho então as pessoas ou amigos que estão em outros países ou que viajam, que gostam de viagem, né? Então peço sempre que me comprem livros. E tenho inclusive livros que me foi ofertado por pessoas que fizeram suas formações
por exemplo, de mestrado ou pós-graduação em outros países, ok? E agora, vou terminar com essas duas bibliografias, né? Uma é desculpa, Queimadas, né? No Planalto Central, Estudos das Queimadas no Planalto Central, né? Que é um livro do Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas, né? Que usa muito imagem de satélite, né? E satélite MODIS, inclusive o MODIS é um satélite bom, né? Que tem uma abrangência global, né? Estava aqui dizer com uma periodicidade maior. Boa tarde a todos, João Guabara. Muito boa tarde, sim. João Guabara nos acompanha sempre e a partir da Colômbia, ok? Infelizmente já estamos a concluir. Lógico que as pessoas vão poder exatamente ver o replay, né? Daqui a pouco, ok? Estava a dizer dessa bibliografia que é Estudos das Queimadas no Planalto Central, né? Um livro que é utilizado também imagem de satélite, estamos aqui a mencionar sensoriamento remoto para poder então fazer os estudos da queimada. Lógico que, assim, há um ponto que se diz sempre quando nós estamos a fazer processamento digital da imagem, que, né, não é suficiente nós também simplesmente temos as imagens, fazer o processamento, né, porque às vezes o processamento é semi-automatizado, né, utilizando algoritmos ou coisa parecida, nós temos aí o resultado. Muitas das vezes é sempre importante nós confrontarmos com os dados em campo. Então, o ponto que se diz é sempre que o levantamento em campo é sempre necessário para nós podermos então conferir aquilo que o que o software está nos gerar. Por isso é que eu tenho um livro que eu estava a escrever com um ambientalista, o Muzeno, né? Sobre, acho que é cartografia, utilizando imagens de satélite do Okavango. Temos ele já muito bem avançado, mas não queremos tirar o livro sem antes fazermos trabalho de campo para conferir, né? Por exemplo, os resultados que nós temos dos mapas que foram gerados, ok? E poder então trazer, né, mais bagagem ou mais informação no relatório desse livro, ok? Então fica aqui a sugestão também desse livro, Estudos das Queimadas no Planalto Central. Esse livro eu tinha comprado num evento relacionado ao ambiente, acredito que era aqui na Marginal, ok? Muito bom, né? Para nós podermos interpretar, né? Sabemos ter análise sobre aquilo que são as queimadas que vão acontecendo no nosso país, e aqui com o uso da imagem de satélite, que é exatamente satélites MODIS, ok? Eu tinha que trazer aqui o livro de fotogrametria, de geomorfologia, que não trouxe, infelizmente, né? Mas aquele é um livro de geomorfologia, onde apresenta então a própria fotogrametria, mas aplicando imagem de satélite, ok? Muito bom, ok? E aí fala também de SRTM, ok? E fala de muita coisa que pode ser gerado, né, através de imagem de satélite, né, dados, ou melhor dizendo, informações geológicas, ok? E temos também esse outro livro, né, que é Estudos das Nascentes no Planalto Central, né? E eu disse aqui, por exemplo, que modelos digital de elevação é que vão nos possibilitar então estudar áreas hidrológicas, né, bacias hidrográficas e por aí adiante. E esse modelo digital de elevação nós conseguimos exatamente obter a partir dos sites, ok? Se vocês irem no nosso canal do YouTube, né, só irem no YouTube, escreverem TopoGIS, tá lá também disponibilizado a aula grátis sobre, acredito que é sobre como se cadastrar, não tenho a certeza, né, no site da NASA e conseguir baixar as imagens que lá estão. Agora, o bom do site da NASA, que é um site, está falando do site da NASA, né? O site relacionado a sensoriamento remoto, que é um site que tem o nome de Earth Explorer, né? Se irem na Google, escreverem Earth Explorer, fazerem um OK, vai abrir exatamente o site. O bom é que a partir daí, vocês já conseguem baixar quer imagem de satélites, do satélite Landsat, né? Que é o projeto da NASA, quer imagem de satélite do satélite Sentinel, que é o projeto da ESA, conseguem baixar exatamente dentro do mesmo site, ok? Quer modelos de elevação como SRTM, e durante algum tempo também conseguia baixar a Aster, que também é um tipo de modelo de elevação, mas infelizmente durante esses
últimos dias, já não, esses últimos anos não consigo encontrar imagens raster, ok? Portanto, muitos livros interessantes. Muito obrigado, Francisco Samuqua, ok? Nós vamos exatamente concluir aqui o dia de hoje, né, sobre a nossa viagem relacionada à inteligência geográfica, e hoje falamos exatamente de fotogrametria e sensoriamento remoto, e amanhã, quando forem exatamente 11 horas de Angola, vamos concluir essa semana da inteligência geográfica. Era para concluir o dia de hoje, mas como tivemos 2 dias sem termos temas a serem discutidos, né? Então vamos procurar concluir amanhã, e amanhã vamos falar exatamente sobre sistemas de informação geográfica, e vamos arrastar toda aquela informação que foi dada nos dias anteriores, dessas ciências que tem a ver com a obtenção de dados e a cartografia, que é representação já também, ok? E lógico que a cartografia também atualmente é feita dentro dos softwares de sistema de informação geográfica. E vamos procurar aqui, né? Eu vou procurar no dia de amanhã, em vez de ficar aqui vocês a me observarem, vão observar a tela, e eu utilizando aí algumas técnicas dentro dos softwares para podermos então tomar também decisão, ok? Muito obrigado por terem acompanhado do outro lado. Partilhem o máximo possível. Eu vou criar já daqui a pouco o evento para o dia de amanhã, ok? Vocês podem já aproveitar, né? A partir do próprio evento, clicarem na opção confirmação e depois clicarem em vou para serem notificados, ok? Portanto, muito agradecido por terem acompanhado, ok? Seguem sempre a nossa página do Facebook. Qualquer informação sobre serviços e consultoria em geotecnologia, tem o nosso site, ok? Acredito que tem aí o primeiro comentário fixado, acredito que sim, ok? Do nosso site de serviços e consultoria. E qualquer informação sobre formações, tem também o site da Academia Topogis. Portanto, o site dos serviços e consultoria é topogis-ao.com, e o site das formações é academia.topogis-ao.com. Muito obrigado novamente, e estamos ligados, ok? Amanhã, 11 horas.